entre oliveiras e silêncio, a terra ouviu tua oração. Gotas de sangue no vento, o preço eterno da redenção. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. A noite viu tua renúncia e o Pai ouviu tua voz. O segundo Adão vencia onde o primeiro caiu. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. Entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. Você sabe a sensação de ter a sede saciada por um copo de água. Mas e quando a sede não é de água, mas sim de respostas? Deus usa a fé para saciar as sedes da vida. E seja qual for a sua, ela pode ser saciada. Porque existe uma fonte abundante para isso. Neste domingo, 14 de junho, o domingo do Tenho Sede, com a Santa Ceia. Traga uma garrafa com água. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse
universal.org/localizar. Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Deus abençoe a sua vida, nosso amigo trabalhador. Que essa manhã de terça-feira para todos nós aqui no Japão nos impulsione para que esse dia, quando chegar ao fim, possamos ter a certeza de que a nossa vida agradou ao nosso Deus. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os trabalhadores. Nós temos um dia pela frente
ao qual nós cremos que Deus conduz. Basta cada um dar ouvidos ao que ele fala, seguir a sua direção, porque não tem como dar errado, né, Bispo? Se a pessoa ouvir e obedecer à direção de Deus, então ela vai ser abençoada. E uma direção para você, nosso amigo, que vai estar indo aí agora para a fábrica, você está saindo aí para o seu trabalho, ou então você está voltando, mas amanhã você vai ter que ir outra vez. Olha o que a palavra de Deus nos ensina a fazermos. A palavra de Deus fala assim: quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quantas não são as pessoas aí procurando, ao invés do bem, o mal? Quantas não são as pessoas mergulhadas em coisas que a estão levando para o mal? Então, se você está à procura ou anda à procura daquilo que não é bom, você pode ter certeza de que aquilo que não é bom vai lhe achar, o mal vai lhe achar. Porque como nós estamos ensinando esses dias e sempre na casa de Deus, nós colhemos daquilo que plantamos. Se somos pessoas que meditamos na palavra de Deus, nos esforçamos para colocar a palavra de Deus em prática, então nós vamos alcançar o favor de Deus. Nós vamos alcançar aquilo que nos é prometido na palavra de Deus. Mas quantos, pastor Ademar, infelizmente, não estão nem aí para a palavra de Deus? Não estão nem aí para a palavra de Deus e vivem a orar, a pedir coisas de Deus. E Deus, obviamente, não deve ser tratado dessa forma. Tem gente que pergunta: por que eu estou vivendo como eu tenho vivido? A pergunta é: qual tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado por prioridade na sua vida? Nas Sagradas Escrituras, nós vemos que todas as vezes que Deus era a prioridade do povo, então Deus supria as necessidades do povo. Mas todas as vezes que o povo também o ignorava, virava as costas para ele, todas as vezes que o povo fazia do que quer que seja a prioridade deles, então eles colhiam. Eles colhiam. E nós vemos que a colheita, na maioria das vezes, era uma colheita devastadora, era uma colheita que podemos dizer ruim, trazia muitos malefícios para a vida dos mesmos. Mas eu falava aqui com o pastor agora há pouco. Se você procurar nas Sagradas Escrituras, você vai ver que a maioria dos servos de Deus, os profetas, estavam sempre convidando o povo a retornarem, sempre chamando o povo a um retorno. Interessante, né? Por quê? Porque o povo estava sempre se desviando de Deus. Isso desde o início, né, Bispo? E tanto o mal como o bem é uma escolha que a pessoa faz. Deus não obriga ninguém a buscar a ele. E o mal está aí, à disposição daqueles que quiserem. Só que a gente sabe que só pelo fato da pessoa ela sair do caminho de Deus, a ausência de Deus traz a presença do mal. Isso é algo automático, é natural. Se ela está sem Deus, ela está sozinha. E ela se torna uma vida aberta para o mal. Por isso que a gente vê tanto sofrimento. E as pessoas até se perguntam: mas por que eu estou sofrendo tanto? Por que está acontecendo isso na minha vida? E a resposta está na própria pergunta dela, na maneira que ela tem vivido. Ela está distante de Deus. Isso aconteceu muito na Bíblia no passado. Todas as vezes que o povo de Deus se afastou dele, os inimigos se levantaram. E Deus não pôde fazer nada, porque eles decidiram abandonar. A escolha deles. A escolha foi deles. Então, hoje também não é diferente. Deus, ele não impõe nada para ninguém. Mas se a pessoa se voltar para Deus e buscar, ele vem também ao encontro dela. É exato como o pastor está falando. Você vai acompanhar agora a história de uma senhora que ela veio a procurar o bem e ela alcançou o favor. Mas depois ela passou a correr atrás do mal. Então,
isto também lhe sobreveio. Acompanhe essa história, já estaremos de volta. Eu comecei a perder tudo. E aí foi meu casamento, aí foi que também perdi as bens materiais. Eu fiquei totalmente na miséria e adquiri uma dívida aqui no Japão de quase mais de 30 milhões de ienes. Eu cheguei na igreja por um convite da minha mãe, né? Eu era uma pessoa muito triste, né? Tinha depressão, eu sempre tinha pensamentos de suicídio. Até que eu cheguei a tentar também. Eu não tinha paz na minha alma. Mas quando eu ouvi a um servo de Deus falando que tudo era possível aquele que crê, que nossa vida pode ser transformada e que tudo pode mudar se a gente obedecer a palavra de Deus e praticar. Então, naquele momento, eu pensei, eu vou praticar. Se o que o servo de Deus está falando é verdade, então eu vou obedecer. Foi assim que eu ouvi falar do dízimo e eu peguei isso com toda a minha fé, com toda a minha força e falei, Senhor, eu vou te devolver tudo que te pertence. Aí comecei a ver resultados na minha vida. Primeiro fui me libertando, me libertei, comecei a ver as coisas diferentes. Aí eu comecei a ter paz dentro de mim. Eu parei de ter esses pensamentos suicidas, né? E comecei a conquistar, me lembro que para quem morava em um apartamento bem pequenino, né? De apenas de 3 cômodos, eu comecei a morar em uma mansion aqui no Japão, tudo amoblado, né, de primeira qualidade. Comecei a conquistar carro 0 quilômetro, eu, meu esposo, tem uma conta financeira totalmente abençoada. Os bens materiais chegaram, mas até que um dia aconteceu um problema muito forte no meu casamento e aí entrou mágoa dentro de mim. Naquele momento, quando a mágoa entrou dentro de mim, eu parei de ouvir a voz de Deus e de mais ouvidos aos meus sentimentos. E naquele momento, sem eu perceber, dei as costas para Deus. Eu toquei no dízimo e o devorador tocou na minha vida. E me lembro que aquele momento eu comecei a perder tudo. Começando pela minha salvação, que é o mais importante. E aí foi meu casamento, né? E aí foi que também perdi as bens materiais. Eu fiquei totalmente na miséria. E adquiri uma dívida aqui no Japão de quase mais de 30 milhões de ienes. Aí eu vi nitidamente como o devorador entrou na minha vida financeira e comecei a perder tudo. Tudo. E aí foi totalmente a ruína, né? Aí quando eu perdi tudo, até minha salvação, porque eu não creia mais. Eu ouvia a palavra de Deus, mas não podia mais praticá-la, porque eu não sabia perdoar. Me fechei de tal maneira, mesmo estando dentro da igreja, não queria perdoar. E foi assim que comecei a roubar a Deus. Um dia, me lembro que eu estava em meu quarto e eu pensei, não vou para a igreja, porque eu não me sinto merecedora nem digna mais de estar ali na presença de Deus. E aí, o Espírito Santo me falou, levanta-te e anda. E aquele dia, Deus falou comigo, me lembro. E Ele falou para mim, volta para mim, que eu me voltarei a vosotros. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, me perdoa, eu não sou digna, eu não te mereço, eu errei, eu conheci tua palavra, eu reconheci meu erro, eu reconheci de fato e de verdade que quem estava errando era eu. Não era Deus, não era meu marido, não era ninguém, era eu. E quando o Espírito Santo me convenceu, isso, eu me arrependi. Aí entrou arrependimento e eu falei, Senhor, me perdoa. Eu sei que nem mereço que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu mesmo te conhecendo, eu errei. E eu paguei o preço, eu sei que agora estar sem nada, né? Sem marido, porque naquele momento estava sem meu esposo, a gente se separou quase 6 meses e só tinha minha filha que era pequena e eu não tinha nada, né? Só tinha Deus e a fé que Ele colocou dentro de mim, e através dessa fé foi que Ele me fez, que me desse conta de que eu estava errada. Ele me convenceu do meu erro e foi assim que eu me tornei para Ele.
E Ele teve misericórdia de mim e eu comecei a ser fiel e dar prioridade a Deus, colocar a Ele em primeiro lugar. Foi a Ele que eu entreguei minha alma novamente, perdoei a meu esposo, me perdoei a mim mesma e parei de reclamar para Deus e comecei a agradecer por tudo que ele começou a me dar dentro de mim, que foi primeiro o arrependimento. Me batizei e aí começou minha caminhada. E foi assim que quando eu me tornei novamente para Ele se tornou para mim e eu peguei o dízimo e comecei a devolver tudo que era dele. E foi aí que o Espírito Santo fez algo maravilhoso. Primeiro Ele me deu seu Espírito. E com seu Espírito, aí Ele começou a restaurar tudo, o que um dia eu perdi ainda em porção dobrada. Aí meu casamento foi restaurado, e minha família total foi restaurada. Comecei a recuperar tudo que um dia eu perdi financeiramente falando. Mas o mais importante foi a minha salvação. E que eu voltei no reino dele, né, praticamente com toda a minha família. E mesmo que eu passe lutas, passe situações difíceis ou esteja passando por qualquer momento, mas agora eu não desisto dele. Eu não dou mais as costas para Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Porque Deus cumpre com cada ponto e vírgula que está escrito na palavra, mas na vida daqueles que creem. Eu me arrependi, voltei para Ele e Deus honrou a minha fé. Hoje em dia eu estou muito feliz, eu tenho paz. Eu vejo realmente como Deus se materializou de fato e de verdade na minha vida, porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. E quando colocamos Ele em primeiro lugar, Deus nos abençoa, porque a palavra dele nunca voltará vazia. Eu me arrependi e me voltei para Deus. E talvez você hoje não venha tendo o seu relacionamento com Deus como você teve outrora. Ou talvez você nunca teve um relacionamento com Deus. Mas não importa se já teve ou se nunca teve. Fato é que quando nós nos voltamos para Deus, Deus ele está sempre pronto. Preste bastante atenção no que eu vou ler aqui para você agora, nesse momento. Quem procura aproximar-se de Deus e de sua justiça, encontrará a Deus e sua justiça. Não existe nada mais claro do que isso. É o resumo de toda a palavra de Deus. Qual seria o resumo de toda a palavra de Deus? Quem dá, recebe. Estamos resumindo aqui a palavra de Deus. Quem dá, recebe. Quem planta, colhe. E só se colhe aquilo que se planta. Só se colhe aquilo que se planta. Não queira plantar milho e colher maçã. Não tem como. Enquanto procurar o bem, alcançará favor. Mas se correr atrás do mal, não reclame quando o mal vier. A responsabilidade é integralmente sua. Se busca o mal vem a você. Se busca o bem o encontrará. Essa que é a realidade. Eu busco o bem, eu busco me aplicar à palavra de Deus. Eu sou fiel a Deus, eu sou obediente a Deus. Então as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Mas eu ignoro a Deus. Eu fico atrás, suponhamos, para que você entenda melhor, nos dias de hoje. Eu fico atrás de dinheiro, o que eu quero é dinheiro. Então, mas nós sabemos que tem gente que sofre tanto e é tão pobre que só tem dinheiro. Essa que é a realidade. Nós não estamos aqui falando de coisas, não estamos aqui falando de pessoas. Nós estamos aqui falando do principal, que é a presença de Deus na vida do ser humano. Se as pessoas, pastor Ademar, sacrificassem as suas vidas para terem Deus, como elas sacrificam as suas vidas para terem coisas e pessoas, com toda e mais absoluta certeza, a vida da pessoa não seria como tem sido. Nós vamos falar com os nossos companheiros, mas antes de falar com os companheiros que já estão conectados conosco, vamos ler alguns comentários, por favor. Nós temos aqui o comentário da Luciana, bispo, ela acabou de colocar. Ela diz assim, tem um fato para contar sobre a infidelidade.
Eu me achava dizimista. Houve uma situação que eu pensei, esse mês não darei o dízimo. O motivo, não me lembro. E eu dei brecha ao diabo, pois a cachorra adoeceu e eu gastei, olha só, exatamente o valor que era para o dízimo. Não foi Deus que me castigou, não, mas foi minha desobediência e infidelidade que abriu uma brecha para o diabo agir. Deus nos ensina agora, cabe a nós a obedecer ou não. Hoje eu sou dizimista fiel e obediente à palavra de Deus. O Fábio e a Ariane diz assim, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Tem aqui a Kazuya, a Edith, que está aqui conectada, Dona Tânia Unishi, Sabrina de Kanagawa, temos também a Crisogata, ela diz bom dia a todos, bispos, pastores, Deus abençoe abundantemente, e ela cita alguns nomes aqui para oração, Dona Regina, temos também o Eric, a Priscila, conectado aqui, e o senhor vê que Deus, ele deixa a pessoa fazer a escolha, né, bispo? A nossa vida é resultado do que a gente escolhe. Se a pessoa escolher fazer o que é certo, ela vai colher o que é certo. Né? A nossa vida é resultado do que escolhemos. Isso que é a realidade. Ou seja, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é da pessoa. Deus, como as pessoas estão aqui comentando, e nós estamos falando para você, ele nos ensina. Vou ler mais uma vez. A responsabilidade é integralmente sua. Se busca o mal vem a você. Se busca o bem o encontrará. Quando o povo, nós nesses últimos dias, temos falado aí a respeito do livro de Joel, do profeta Joel. Quando o povo buscava a Deus, quando o povo se esmerava para andar com Deus, quando o povo respeitava a Deus, então eles ali encontravam o que era bom, ali eles colhiam o que era bom, mas viravam as costas para Deus. E não era uma coisa assim, era quase que sempre. E hoje, então, pior ainda, as pessoas, elas até vêm algumas à igreja, mas por qual motivo? Porque nós temos que resolver os nossos problemas. Sim, nós temos que resolver os nossos problemas. Mas o motivo principal deveria ser nos encontrarmos com Deus, termos vida com Deus, fazermos de Deus a nossa prioridade. Muitos têm feito, e por isso têm vivido do jeito que têm vivido, dos seus problemas, as suas prioridades. O dia que você trocar e colocar Deus por prioridade, pode ter certeza de que Ele vai lhe ajudar e a sua vida vai ser uma vida completamente diferente. Vamos agora então falar com os nossos companheiros que conectados estão conosco. Vamos diretamente a Isaac. Bom dia e bem-vindo, pastor Edson. Bom dia, bispo. Bom dia, pastor Edmar, pastor Kawakami e a todos os que estão conectados nessa programação. Bispo, a gente vê no testemunho que foi passado algo interessante, porque ela diz, quando ela começou a obedecer à voz de Deus, ela viu então o resultado dessa obediência. Mas em um momento em que ela enfrentou uma dificuldade, ela parou de ouvir a voz de Deus e deu ouvidos à voz do seu próprio coração e assim fez a vontade dela, sendo infiel a Deus, tocando naquilo que era de Deus. E a maior prova de que isso não ajudou é que a situação dela não melhorou, mas piorou. E a situação só veio a ser transformada, a mudar, quando assim ela decidiu ouvir, obedecer à voz de Deus, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar na vida dela. E as coisas começaram a mudar. Ou seja, ela estava ouvindo a voz de Deus, mas parou, decidiu parar. Diante de uma situação difícil que ela passou, ela deu ouvido à voz do próprio coração, assim como acontecia com o povo de Israel. O maior problema do povo de Israel eram eles mesmos, quando eles deixavam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do próprio coração. E a palavra de Deus é muito clara, está escrito para não ser esquecido, que o coração ele engana, ou seja, nós temos que ouvir a voz de Deus, que fala na nossa consciência, na razão, como Deus tem falado todos os dias, bispo, através dessa programação, mensagens como essa que todos estão recebendo agora, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, tudo para Deus. Nem mesmo nós não aceitaríamos, bispo, apenas uma parte de fidelidade. Todo mundo quer 100% de fidelidade. Ora, Deus também, Ele não quer apenas uma parte da nossa fidelidade, Ele quer toda a nossa vida, bispo.
Exatamente. Nem nós. Você talvez aí, esposa ou marido, você também não aceita parte. Você só aceita tudo. E é assim que um relacionamento é abençoado. É desta feita que um relacionamento funciona quando existe da parte de um para com o outro uma entrega total. E é assim, é isso que Deus espera de cada um de nós também. E falando aí do que o pastor Edson falava a respeito das pessoas ouvirem, a Bíblia nos manda, a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Essa que é a realidade. Muitos, infelizmente, vêm sendo somente ouvintes. O dia que essas pessoas começarem não só ouvir, mas ouvir e praticar, então a coisa muda de figura. Vamos agora a Xiga falar com o pastor Kawakami. Bom dia, pastor. Bom dia, Bispo Alexandre, Pastor Demar, Pastor Edson e todos. Com certeza, Bispo. Até mesmo como o senhor estava colocando, só existem dois tipos de pessoas em todo mundo. Os que priorizam a Deus e os que não priorizam. Os que são fiéis e os que não são fiéis. Ou seja, só existem esses dois tipos de pessoas. Porém, até mesmo aos que acreditam ser fiéis e priorizar a Deus, existe um motivo pela qual o principal nós queremos ser fiéis a Ele, priorizar Ele. Por exemplo, se eu for fiel a Ele ou se eu priorizar Ele por causa do que Ele tem, que são as bênçãos, essa prioridade vai ter um prazo de validade, porque lutas todos nós enfrentaremos. Mas quando nós aprendemos a priorizar a Ele, a palavra dEle, a ser fiel a Ele, por quem Ele é, essa aliança com Ele, essa prioridade não tem prazo de validade. Nós temos exemplos, até mesmo na própria Bíblia, de homens e mulheres que foram fiéis a Ele, que priorizaram a Ele, que não tiveram uma vida de facilidade, não foi uma vida no piloto automático, porém foi uma vida de vitórias. Ou seja, quando nós priorizamos ao abençoador, Ele não só nos abençoa com as bênçãos, mas nos abençoa, sobretudo, com a presença do abençoador, que é o Espírito Santo. Então, quando nós aprendemos a viver nessa conduta, nessa aliança, nessa fidelidade, nessa prioridade, então, com certeza, Bispo, a vitória é certa. Exato. Daqui a pouquinho o senhor, juntamente com o pastor Edson, vão estar realizando a oração da fé para abençoar todos os nossos amigos trabalhadores. Todas as manhãs, aqui estamos com o nosso Bentô da Fé. Até paramos de fazer, né, o Rádio Taisô, né? O Rádio Taisô da Fé. Todas as manhãs aqui nós nos aquecemos para que o nosso dia venha se tornar, sabe, uma referência, um dia em que, através das nossas vidas, Deus seja glorificado. Vamos ler mais alguns comentários e alguns nomes, por favor. Nós temos aqui o Marcelo Minoro, que está conectado. A Michelle, ela fala: eu não aceito mais dificuldade na minha vida, tristeza, doença. E ela pede oração, por favor. Nós vamos orar daqui a pouco, dona Michelle. Temos a Patrícia Cubota, Ana Paula Ito, de Xiga, Cecília Kikuchi, ela cita aqui o nome dos familiares. O seu Jair, ele diz: bom dia. Quantas são as pessoas que, como eu, um dia era convidado para ir à igreja, eu recusava. Na verdade, eu estava recusando a Deus e não o convite. Mas quando me peguei desempregado, viciado, casamento à beira da separação, família toda destruída, e ainda eu culpava a Deus, falando que ele não existe, pois sofri com a separação dos meus pais, está tudo dando errado. Agora, após me casar, mas ao aceitar o convite para a igreja e fazendo as correntes de libertação, obedecendo a tudo que era ensinado, então tudo começou a se transformar em minha vida. Hoje, graças a Deus, a minha vida, meu casamento, toda a família, houve uma transformação de fato, de verdade. Pois sem Deus é impossível ser feliz. Podemos ter tudo nessa vida, mas jamais teremos a verdadeira felicidade, que é ter o Espírito Santo. E é uma verdade, né, bicho? A Aparecida Ribeira diz: bom dia, que Deus abençoe a todos grandemente. A Yumi Shiguro: o Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. A dona Elane, ela fala assim: o dever de todo aquele que crê é amar a Deus, pois quem Ele é, não pelo que Ele tem para nos dar. Tá aqui o Ricardo Mori: bênção e poder receber a oração logo cedo, graças. Ele agradece aqui. Toshiko Fukuda, desde Takaoka, conectado. E daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé em teu favor. É bem interessante o que a dona Elaine ela coloca aqui, né? O dever de todo aquele que crê é amar
a Deus por quem Ele é, não pelo que Deus tem para nos dar. Este tem que ser o nosso dever, amá-lo pelo que Ele é. E muitas pessoas o amam ou dizem que o amam exatamente pelo que Deus pode nos dar. Então, que tipo de amor é esse? Pense e haja em cima daquilo que eu tenho certeza Deus vai estar revelando a você. São 7 horas e 25 minutos. Nós vamos agora fazer a oração da fé. Una-se a nós. Faça com que essa programação chegue também depois a pessoas a quem você conhece. Tenho certeza de que muitos ainda vão ser ajudados no decorrer deste dia. O pastor Edson começa a oração desde Cesac e o pastor Kawakami então encerra desde Xiga. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Teu nome nós unimos a nossa fé nesse momento, meu Deus. Unimos a nossa fé e temos a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Por isso, meu Deus, nós te pedimos por cada pessoa, cada trabalhador, cada pessoa, meu Deus, que está conectada nessa programação, cada pessoa, meu Deus, que está indo para o trabalho, outras que chegaram, estão participando, se alimentando, fortalecendo a fé. Senhor, cura aquele que está doente, levanta aquele que está caído, desanimado, prostrado, que seja fortalecido agora pela fé em nome de Jesus. Nós oramos, meu Senhor, por todos, por essas pessoas que nos pedem oração, pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma delas nesse momento, que essa pessoa veja o resultado dessa oração nesse dia, na vida dela, meu Deus. É o que nós te pedimos e oramos por todos, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, assim como também nós pedimos a Ti em uma só fé, num só Espírito, que todos que ouviram essa mensagem, assistiram esse testemunho e reconhecem que não tem mais priorizado ao Senhor, reconhecem que não estão mais vivendo como se deveria viver, e hoje, agora, o Senhor desperta, meu Deus, esse entendimento, traga-os de volta para Ti, para que voltem a priorizar o Senhor de tal maneira que o Senhor venha a ser santificado em cada um de nós, meu Pai. De tal maneira, meu Deus, que o Senhor venha a ser reconhecido na vida de todos os que voltam para Ti e priorizam o Senhor, meu Deus. Porque nós oramos junto com o Teu povo agora e determinamos, meu Deus, que tudo que foi entregue hoje, através da Tua palavra, venha a surtir o efeito na vida de todos aqueles que creem. Por isso, nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês agora recebendo essa bênção que vocês receberam. Nós pedimos mais uma vez antes de encerrarmos. Pensem. Coloquem a cabeça de vocês, sabe, para pensar. E se fizerem de Deus como Deus está nos ensinando, se fizermos todos nós de Deus a nossa prioridade, pode ter certeza de que seremos também a prioridade dele. Pessoa que queira participar aí em Cesac, Pastor Edson, o endereço e os horários, por favor. Gumaken e Cesac Xi, Romanchi 10-16, aqui na Rota 2, próximo aqui a alguma banca. Essa pessoa pode estar conosco, bispo, às 8, às 10, às 3 da tarde, especialmente às 20 horas. Obrigado, Pastor Edson. Deus abençoe a todo o povo de Cesac e em Xiga, Pastor Fábio. Aqui também no estado de Xiga, aqui na cidade de Conanchi, estamos localizados aqui em Xibeguchi, 1-10-20, na Rota 4, bem próximo ao restaurante Sukiá, também às 8, às 10, às 15 e às 8h30, preparado para receber essa pessoa. O senhor e a todo o povo aí de Xiga, nós vamos estar aqui na nossa sede nacional aqui no Japão. Você que nos assiste agora pode nos seguir através das nossas mídias, através dos nossos canais.
você vai encontrar aí o que a Universal tem feito aqui em todo o Japão. Em todo o Japão, com os jovens, com os adolescentes, com os idosos, com todo o povo, com os japoneses, com as pessoas de qualquer que seja a nacionalidade. Uma vez você nos seguindo aí nas nossas mídias sociais, você vai encontrar um pouquinho do que tem acontecido aqui no Japão. Se quiser estar conosco aqui na nossa sede nacional, em Hamamatsu, Shizuoka Ken, Hamamatsu-shi, Chiwoku Kitateira de Macho 211-19, aqui na Avenida Ekinodori. Para mais endereços aonde encontrar a Universal mais próxima da sua casa, no Japão, na Ásia ou em qualquer lugar do mundo, basta você acessar universal.org/localizar. Arigatou gozaimashita. Zeriokoshi kudasai. Taxa de desemprego sobe para 6,1% no trimestre. O que você está vivendo? Você nunca imaginou que viveria. O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde. É o maior índice de endividamento da história. Perda sobre perda. Tudo o que havia de bom na sua vida tem sido devorado. Mas como mudar esse quadro? Neste mês de junho, o mês do combate ao devorador. Informe-se no Hamamatsu ou em uma igreja universal.